capítulo 50 de Gênesis, e hoje nós vamos ler do versículo, para a gente entender o contexto, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Mas o nosso foco hoje, os dois versículos que nós iremos focar hoje é o 19 e o 20. Mas para a gente entender todo o contexto, a gente vai ler todos esses 6 versículos. Gênesis, capítulo 50, do 15 ao 21, está escrito dessa maneira. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Versículo 19 e 20 diz assim: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra é vida, viva e eficaz. E ela opera em nós, Senhor, tanto o querer como o efetuar. Ela vem e ela nos transforma, ela nos coloca em uma posição de que somos por ela expostos, somos por elas confrontados, somos por ela, Senhor, convencidos e somos por ela transformados. Que isso aconteça conosco nessa noite, que o Senhor nos ajude em Cristo Jesus a caminhar por esse sermão e por essa explanação. Em Cristo Jesus, fala ao nosso coração. Nos ajude a estar com o coração focado nos próximos minutos, com a atenção focada, para que o seu Espírito tenha, Senhor, total liberdade, e não só isso, total atenção nossa. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos nessa série, e agora, José, quando tudo foge do controle, quando todas as nossos planejamentos e programações são colocadas em risco, são colocadas num lugar que não temos como agir ou reagir. Quando nós nos vemos impotentes diante das situações à nossa frente e perdemos toda a condição de reação, perdemos todo o controle diante das circunstâncias. Nós falamos no primeiro domingo com o texto de Tiago, no capítulo 4, quando Tiago ele confronta aqueles cristãos para quem ele escreve e diz: olha, vocês dizem que vão fazer isso, aquilo outro, vão para um lugar, vão ganhar dinheiro, vão fazer, trocar mercadorias, vão vender, mas mal sabem vocês que vocês têm uma vida passageira como uma neblina. No domingo passado nós vimos nós vimos no livro de Ruth, Deus como um tapeceiro, usando uma situação que tinha tudo para ser um problema, Deus costurando uma história maravilhosa na vida de Ruth, através da vida de Ruth. E hoje o nosso tema é reação em cadeia. Hoje o nosso tema é baseado na vida do José, né? Na vida de José, o José do Egito, José filho de Jacó. E nós vamos dar uma olhadinha para a vida de José hoje, para alguns acontecimentos, e nós vamos perceber pelo menos 3 situações ou 3
acontecimentos na vida de José, na história de José, que nós podemos aplicar para nós nesse tempo de ter as coisas fora do controle, como um aprendizado para nós. Enoque nos mostrou o andar por fé. Quando você olha a narrativa de Gênesis, você vai encontrar esses personagens. Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Noé mostra para a gente perseverança da fé. O Senhor falou com Noé quando não havia água, quando não havia chuva, e ele persevera ao construir aquela arca. Abraão mostra para a gente a obediência da fé. O Senhor disse para ele: sai para um lugar que eu vou te mostrar, sai para uma terra que eu vou te dizer, vai no escuro, me obedece, e a gente vê Abraão, um homem que obedece em todo o tempo. Isaac mostra para a gente o poder da fé. E Jacó nos ensina sobre a disciplina da fé. O Jacó que foi transformado em Israel. Nesta linha de raciocínio, podemos dizer que José nos mostra o triunfo da fé. José não apenas nunca reclamou, você não vai ver nenhuma reclamação explícita de José na história dele, como também nunca se comprometeu. A fé de José nunca foi comprometida, a fé de José nunca foi colocada numa situação de complicação para a vida dele. E a gente começa a olhar para a história de José, nós estamos no final, é como se fosse um filme que ele começa com a última cena, e aí então nós vamos começar a contar essa história de José. José, no capítulo 50, nesse momento ele acabou de enterrar Jacó, ele já está com a sua vida estável, já está com a sua relação com seus irmãos bem encaminhada. Ele acaba de enterrar Jacó e a próxima narrativa vai tratar da morte dele. Então nós estamos aqui já num período onde as coisas estão tranquilas. E no capítulo 19, José vai dizer assim, no versículo 20, José começa dizendo assim: vocês na verdade intentaram o mal contra mim. Do que José está falando aqui? Quando você vê em Gênesis, você vai ver que a vida de José, a história de José, ela começa lá. O primeiro registro de José, nós vamos ver lá por volta de Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30 começa a contar a história da família de Jacó. A família de Jacó é uma família extremamente disfuncional. É uma família que foi construída, que foi edificada em toda a sua história, quando a gente vai lendo, e isso é maravilhoso porque a Bíblia não esconde isso da gente. Ela mostra uma história onde havia ciúmes, havia competição, havia passividade. Jacó era um homem passivo em meio a tudo isso. Era uma história de uma família que não sabe, talvez, lidar com as suas emoções, com as suas questões. Lá em Gênesis 30 começa a mostrar que Jacó amava a Raquel, mas trabalha por Raquel e recebe Lia, então ele casa com a Lia, ele é enganado pelo seu sogro. Depois disso, ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Quando você vai vendo a relação de Jacó com o seu sogro, fala que pelo menos algumas vezes, 10 vezes, ele mudou o salário de Jacó. Era uma relação de engano e enganado em todo o tempo. A gente começa a ver que a relação de Lia e de Raquel não eram boas. Gênesis capítulo 30, por exemplo, no versículo 1, diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Teve ciúmes. Nesse ponto aqui, Lia já tinha dado 3 ou 4 filhos para Jacó. E é interessante que ela vai dando os filhos para Jacó, e ela diz assim, quando o primogênito nasceu, ela fala: agora o meu marido vai me amar. Quando Judá nasce, que é o quarto, ela dá o nome de Judá, porque em louvor ao Senhor, porque agora sim ele veria que ela era ditosa. Então a gente vê uma relação totalmente conturbada. No versículo 8, Raquel, Gênesis 30, versículo 8, Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso
deu ao nome o filho Naftali, o filho da concubina. Quando ela não consegue, ela dá a concubina a Jacó, e Jacó consegue com a concubina, e ela diz: agora eu venci a minha irmã. O desejo de maternidade aqui parece que tem mais a ver com competição pelo amor e atenção de Jacó, do que com o fato de ser mãe. Dentro de tudo isso, a gente vê que Deus se lembra de Raquel, e Raquel consegue. Raquel dá luz a José. José é o primogênito de Raquel, é aquele que nasceu dela, é aquele que ela concebeu. Raquel concebe 2 filhos apenas, José e Benjamim, e ela morre no parto de Benjamim. Então Raquel nasce, José nasce nesse ambiente familiar. José nasce como um filho preferido. José nasce tendo a preferência do seu pai. Em Gênesis 37 a gente vai ver que isso é escancarado diante dos irmãos, porque o pai faz para ele uma roupa diferente de todos os irmãos, uma túnica que concedia a José um status diferente de todos os outros irmãos. É como se ele fosse descaradamente o preferido do pai. E é interessante que dentro desse ambiente tem alguns agravantes. Então nós estamos vendo aqui uma família disfuncional, uma família com competição, um homem como Jacó, omisso como pai, omisso em seu trabalho de ser homem. Aí, para juntar tudo isso, José está crescendo num ambiente onde Jacó está em conflito com seu sogro, e aí ainda tem a fuga de Jacó. Quando Jacó sai com a sua mulher, sai com seus filhos, pega todo mundo, Labão fica sabendo, vem atrás de Jacó, diz: olha, por que você foge desse jeito? E o pior, Jacó, você fugiu e ainda me roubou. E o Jacó diz: eu não roubei ninguém. Se você achar os ídolos aí, a pessoa em quem você achar, não vive mais, vai morrer. Quem tinha roubado os ídolos? A bonitinha da Raquel. Ela não só roubou os ídolos do pai, mas ela esconde, ela mente. Veja bem, Jacó, Raquel, Lia, a família disfuncional, uma criança crescendo em todo esse ambiente. José tinha humanamente falando tudo para ser desajustado. Jacó poderia ser um adolescente com os quais eu já conversei muitas vezes, que diz: pastor, você não conhece o meu histórico, você não conhece a minha família. Eu não conheci meu pai, eu não vi minha mãe, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, minha avó era assim, eu era isso, eu era aquilo. José tinha tudo isso. Ele tinha um ambiente hostil contra ele tinha maus exemplos na sua casa, ele era protegido. A mãe da delinquência é a superproteção, irmãos. Escrevam isso, anotem isso. A mãe da delinquência é a superproteção. Porque quando a gente impede um filho nosso de colher as consequências dos seus atos e das suas escolhas, nós estamos dizendo para ele que ele pode fazer qualquer coisa. José tinha tudo para ser um desajustado. E aqui vem o nosso primeiro ponto de hoje. Influência não é uma obrigação. Contudo, influência não é uma obrigação. José, apesar de tudo, não se dobra ao estilo de vida da família dele. Os irmãos se mostram sem escrúpulos e muitas vezes eles planejam o mal, eles intentam o mal, eles enganam. A gente vai ver na história da família de José que depois que eles vendem José para o Egito, a família parece que entra em colapso. O Rúben tem lá um ataque de culpa. Judá, ele se afasta dos irmãos, ele acaba tendo um caso com a nora, né? Ele vai longe, ele vai se perdendo, tudo isso pela culpa, mas a gente vê que José não entra nisso aí. Toda a história de José nos mostra que influência não é obrigação, porque o temor de Deus está impresso no coração de José. Em nenhum momento a gente vê José justificando a sua história.
E aqui há uma outra aplicação muito importante. Nós vivemos num tempo onde existe uma doutrina dizendo que os meus pecados vão alcançar as minhas filhas e eu preciso quebrar esse ciclo para que isso não aconteça. Na vida de José a gente vê que influência não é obrigação. Se fosse assim, José teria que ter uma história parecida com a do seu pai. José teria que ter uma família parecida com a do seu pai. José teria que fazer as coisas parecidas com seus irmãos. Porque maldição, ela é fatalista, ela diz que vai acontecer. Mas nós vivemos no tempo da cruz. E nós entendemos que em Cristo Jesus tudo se fez novo. Estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Conhecemos a Cristo Jesus, viemos para o Senhor e agora tudo se faz novo. Nós podemos estar sobre qualquer ambiente, mas a influência desse ambiente não é uma obrigação na nossa vida. Influência não é obrigação. Você pode escolher diferente. Você pode estar no lugar mais corrompido que for e você pode escolher agir diferente. Por quê? Porque você conhece o Senhor. Porque Ele te capacita para isso. Não é porque você tem virtudes a mais do que qualquer outra pessoa, simplesmente ou somente, mas é porque o Senhor tem te capacitado para isso. É porque você é uma nova criatura. Ezequiel 18 vai dizer para a gente isso. Nunca mais se dirá em Israel: os pais comeram uva verde e os dentes do filho embotoaram. Porque cada um é responsável pelos seus atos. E não se engane, irmãos. Aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Aquilo que os seus filhos semearem, eles irão colher. Aquilo que você deixar como ensino para os seus filhos, eles irão colher, talvez até reproduzir. Mas eles vão temer ao Senhor, se você os criar no caminho do Senhor, e eles vão poder fazer uma escolha daquilo que eles querem viver ou não. Existe muita coisa na minha vida que eu tenho certeza que Deus vai poupar as minhas filhas de viver, porque elas vão olhar e vão dizer: meu pai era assim, eu não quero isso na minha vida. E talvez elas vão olhar em algumas coisas e vão dizer: isso eu quero para a minha vida. Influência não é obrigação. Uma coisa eu sei, elas nunca vão poder chegar lá na frente e dizer: eu sou assim porque meu pai foi assim comigo. Eu sou assim porque minha mãe foi assim comigo. Elas conheceram Jesus na caminhada. Elas têm condição de caminhar diferente. José nos mostra isso. Em meio à situação, às circunstâncias que fogem do nosso controle, influência não é uma obrigação. Você não precisa repetir coisas e fazer coisas porque todo mundo faz. Hoje, aquilo que sua mãe falava, você não é todo mundo, é mais do que verdade. Você não é todo mundo. Você não precisa fazer como todo mundo. Nós continuamos olhando para a história de José, nós vamos chegar no capítulo 37. No capítulo 37, esse José adolescente, órfão de mãe. No capítulo 35, Raquel falece. José agora está sendo criado por Lia e por Jacó. José está agora nesse ambiente, tomando conta de alguns negócios do pai. Descaradamente a gente vê que José é o filho preferido de Jacó, porque no capítulo 37, depois você lê aí, você vai ver que ele tinha uma túnica bonita, ele ia e ele não concordava com a forma como os irmãos se comportavam, ele trazia essas notícias para o seu pai. Então, ele, além de ser preferido do pai, os irmãos não gostavam tanto de José. E a partir do capítulo 37, a gente vai ver a vida de José sendo completamente colocada de cabeça para baixo, se é que alguma vez ela esteve de cabeça para cima. Tem alguns personagens bíblicos, irmãos, que parece que foram forjados na crise. Davi é um deles. Do momento que Davi é ungido rei, até praticamente o final da vida de Davi, a gente vê uma crise atrás da outra. E quando estava tudo calmo, ele mesmo se enfiou numa crise. Quando estava tudo bem, tudo andando, o rei
ele foi olhar para onde ele não precisava olhar, e ele se mete em mais um problema. Ele tem problema com seu braço direito, com seu comandante, com Joabe, ele tem problema para todo lado para resolver. José parece que é alguém também forjado na crise. Porque a crise, ela tem uma coisa interessante, as coisas quando saem do controle, elas têm a capacidade de revelar o que está no nosso coração. Uma das qualidades, uma das coisas boas de todo esse processo que a gente está vivendo com o coronavírus é que ele tem exposto os nossos corações. Ele tem exposto as intenções do nosso coração. Ele tem exposto a base da nossa fé. Ele tem exposto a forma como a gente tem feito o nosso culto ao Senhor e como a gente tem feito, vamos dizer, a nossa religião. E aqui tem o segundo ponto que eu quero falar para você da narrativa de José. É que enquanto as coisas fogem do controle, elas revelam realmente os propósitos e desígnios do nosso coração. Veja bem, capítulo 37, José tem um sonho. Versículo 5 diz assim: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. No sonho, os irmãos se dobrariam diante dele. Depois ele tem um segundo sonho, onde o pai e a mãe também se dobraria diante dele. E os irmãos, quando veem ele vindo ao longe, diz: lá vem o sonhador. Vamos fazer alguma coisa com ele. A vida do José estava indo bem, ele tem um sonho, ele tem algo de Deus, ele compartilha com seus irmãos, as coisas estão andando, porém, Deus quer trabalhar, ou Deus vai revelar as intenções profundas do coração de José, Deus vai mexer em José. E aí a gente começa a ver que José é colocado, entra num turbilhão. As coisas vão saindo como que em descendência, vertiginosa, rápida, uma coisa atrás da outra. Os irmãos o pegam, resolvem matá-lo, depois resolvem vendê-lo, jogam na cisterna. É tão cruel a cena descrita em Gênesis 37 que José está numa cisterna e os irmãos sentam para comer. Os irmãos estão batendo um rango ali tranquilo, trocando a marmita. O que tem aí? Tem porco, hoje tem, não pode porco, né? O que tem? Tem bistequinha, no meu aqui tem macarrão. E o José está lá. Eles estão comendo antes de decidir o que vão fazer com o irmão. O coração deles está sendo revelado, é um coração mau, é um coração corrompido, é um coração que não valoriza nada nem ninguém, é um coração egocêntrico. Você já deve ter ouvido essa frase: quer conhecer alguém? Dê duas coisas a ele: poder e dinheiro. Depois o prive de poder e de dinheiro. E aí você vai, então, conhecer essa pessoa. É muito verdadeiro isso. Deus começa a trabalhar no caráter de José. Do filho preferido ao fundo de uma cisterna. Do fundo de uma cisterna a escravo dos midianitas. De escravo dos midianitas, vendido como escravo dos midianitas, a escravo no Egito, na casa de Potifar. Só que a Bíblia vai dizer para a gente que o que Deus começa a revelar no coração de José é fabuloso. Deus começa a revelar no coração de José, e o que a gente vê que José é um homem íntegro. Em tudo o que faz, José foi íntegro. José foi inteiro, foi completo, foi pleno em tudo que fez. Ele foi íntegro no que diz respeito a administrar os bens dos outros. Ele foi colocado na casa de Potifar e ele começa a administrar aquilo que vinha na mão dele. E Deus era com ele, e ele administra com integridade, a tal forma de que ele chega ao ponto de ser o vice-mandão da casa de Potifar. O Potifar não sabia quando entrava, quando saía, quem comprava, quem pagava, onde ia. Era José que fazia tudo. Ele era completamente íntegro com aquilo que não era dele. Ele tratava com excelência aquilo que não era dele. A primeira questão de integridade é isso, irmãos. É como tratamos aquilo que não é nosso.
Jesus, lá em Lucas capítulo 16, falando a parábola do administrador infiel, ele diz o seguinte, Lucas 16, do versículo 10 ao 12, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Sabe, irmãos, muitos de nós, quando vai entrar na sua vida profissional, quando está trabalhando para alguém, só tem olhos para reclamação. Muitas vezes não faz a coisa com excelência, não faz a coisa com integridade, não aproveita o tempo com integridade. Sempre eu conheço pessoas que podem estar no melhor emprego e algumas que eu convivi por anos, nunca nada estava bom, nunca nada bastava. Sempre tem um problema do patrão, do emprego, do lugar, do transporte, de como chegar, de como sair, de como ir. A pessoa está lá e ela está olhando para o relógio, que horas que vai acabar, só faz o que lhe é mandado, só faz o que lhe é pedido. José mostra para a gente um homem íntegro. José, ele é íntegro quando é para administrar o que não é dele. Quando é para fazer o que não é dele. Graças a Deus, nós já saímos dessa fase, mas houve uma época na igreja do Brasil, onde a gente chegava no culto, aquela irmã chegava para o ministro de louvor e ela dizia: irmão, eu vou cantar um hino hoje, um corinho de fogo. E aí o cara do louvor falava assim: mas irmã, a gente não ensaiou. Ela falou: tudo bem, é para a glória de Deus, é para Jesus, vai de qualquer jeito. Lembra disso, Cassandra? Lembra dessa fase? Aqui não teve, eu sei, aqui não aconteceu isso. Mas a gente vai fazer para Jesus, pode ser de qualquer jeito. Para Jesus pode ser o secundário. Para Jesus pode ser pendurado na parede. Para Jesus pode ser com aquela matada ali na tinta no canto. Para Jesus pode ser de qualquer jeito, porque o Senhor olha o que está no coração, né? E esse é um problema. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E as mãos executam do que está cheio, o coração também. As nossas ações não caem longe daquilo que a gente crê. Não caem longe daquilo que a gente crê. Então, José mostra integridade em administrar os bens. José é moralmente íntegro. Quando ele é atacado pela esposa de Potifar, quando ele é assediado pela esposa de Potifar, José é moralmente íntegro. Ele não entra no jogo daquela mulher. Ele é tão íntegro. Ele é tão... o Potifar confia tanto nele. O Potifar conhecia tanto a moral do seu escravo que a lei era para que ele morresse. Ele ter assediado a esposa do patrão dele deveria levá-lo à morte. Mas até o patrão dele coçou a cabeça e pensou: talvez ela não seja essa flor que se cheire mesmo. E ele manda prender José, ele não manda matar José. José vai para a cadeia. E ele é tão moralmente íntegro que ele se torna um preso de confiança. Que ele se torna um apoio para os carcereiros. Que ele tem as chaves do lugar. Que ele não se corrompe com esse poder todo diante dele, com essa influência toda que ele tem. Ele é íntegro moralmente, ele é íntegro em suas ações. Ele é um homem que não se corrompe, ele é um homem que faz o que tem que fazer da forma correta, é um homem que preza pela verdade, é um homem que preza pelo correto, é um homem que não se deixa levar pela circunstância que ele está. Se a gente está vivendo numa situação de crise, muitas vezes ofertas aparecem diante de nós. Muitas vezes oportunidades muito boas aparecem diante de nós, mas que não são moralmente éticas, que não são 100% correto, que precisa de dar um jeitinho aqui, de dar um jeitinho ali, para conseguir um benefício aqui, para conseguir um pouquinho a mais ali.
José mostra para a gente que a gente não deve se corromper. Nós não devemos agir dessa forma. Quando as coisas fogem do nosso controle, elas normalmente evidenciam em nós o que temos de mais profundas convicções. Elas evidenciam os nossos medos, elas evidenciam as nossas ambições, as nossas convicções e a nossa capacidade de resposta são evidenciadas. Alguns se corrompem não porque precisam, mas porque a situação apenas revelou o que estava no coração. Ele viu uma boa oportunidade e ele então se corrompeu. E às vezes, irmãos, uma das coisas que eu quero colocar para vocês, uma das coisas que a gente conversava muito com as nossas filhas quando elas eram pequenas, é que às vezes o corromper-se é o não posicionar-se. É ver o errado, saber o errado e não dizer, isso está errado. É saber que aquela pessoa está fazendo algo, saber que aquilo está levando aquela pessoa para o buraco e a gente deixa a coisa indo por água abaixo. Por isso, tempos em que as coisas fogem do controle também são uma oportunidade de arrependimento e de transformação. É uma oportunidade de nós olharmos para o nosso coração, identificarmos áreas que não estão íntegras diante do Senhor e então irmos para o joelho, nos arrependermos e clamarmos ao Espírito Santo de Deus que nos transforme, que nos mude, que opere em nós aquela obra que só Ele sabe fazer e só Ele pode fazer. É na cadeia, é no serviço escravo que o caráter de José é moldado, evidenciado e aprimorado. Aqui eu tenho uma citação do David Guzik, é um comentarista, ele diz assim: José, ele era amado e odiado, favorecido e abusado, tentado e confiado, exaltado e humilhado. No entanto, em nenhum momento dos 110 anos de vida de José, ele pareceu tirar os olhos de Deus ou deixou de confiar nele. A adversidade não endureceu seu caráter, a prosperidade não o arruinou. Ele era mesmo em particular e em público. Ele era um homem verdadeiramente grande. José era um homem íntegro. José é uma imagem de Cristo para nós no Antigo Testamento. Versículo 20 do capítulo 50 diz: Deus, no entanto, tornou o mal de vocês em bem. No capítulo 41, José interpreta o sonho do faraó. Com isso, ele é alçado ao posto do segundo homem mais poderoso do Egito. Finalmente, depois de tudo o que se passaram, ele está vivendo um pouco de tranquilidade, até que novamente as coisas saem do controle. Gênesis 41, versículos 51 e 52 vai dizer assim para a gente: José, ao primogênito, então lhe nasceu um filho, ele se casou, ele lhe nasceu um filho. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois Deus me fez próspero na minha aflição. E o que isso aqui revela para a gente? Revela que apesar de toda a integridade, de toda a relação de José com Deus, algo havia no coração e na alma do José que ele estava mantendo em controle, no controle que precisava sair do controle dele. Ele achou uma maneira de manter as dores da alma dele, as dores do coração dele, sãs ou em sanidade. Ele criou uma forma matemática, uma fórmula cartesiana de guardar todos os sentimentos e explicar todas as coisas, mas a dor continuava dentro do coração de José. Deus usa, e aqui é o nosso terceiro ponto de hoje, Deus usa as coisas fora do controle para curar as coisas fora do lugar em nós. Deus usa as coisas que saem do controle para curar as coisas fora do lugar nas nossas vidas. E as coisas se revelam fora do lugar na vida de José, quando no capítulo 42 ele encontra com seus irmãos. E a partir do capítulo 42 até o capítulo 50, você vai ver
por 7 vezes José chorando. Até aqui não há choro. Na cadeia, na prisão, sendo vendido como escravo, sendo esquecido por aqueles que ele ajudou, não há choro. Mas 7 vezes ele alça a voz e chora quando ele tem que se deparar com aquilo que estava fora de lugar na alma dele. Ele encontra com os irmãos. O que parecia resolvido vem à tona. José reconhece os irmãos, lembra do sonho e toda a enxurrada de sentimento aflora. A gente vê que José vem e começa a dizer para ele: olha, vocês não vão poder ir, eu vou jogar vocês na prisão. Eles ficam 3 dias presos. José faz toda esse terrorismo com ele. Parece que o capítulo 12, capítulo 42 vai mostrar isso para a gente, que José começa a ficar magoado, entristecido, ele começa a colocar tudo aquilo lá, e o versículo 24 diz assim: chorou, retirando-se dele, chorou, depois tornando-lhes lhe falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Então ele os trata rispidamente, essa primeira parte do capítulo 42, ele os trata rispidamente, ele os coloca na cadeia como que para sentir um pouco do que ele havia experimentado, e aí vem o primeiro choro de José, o choro de uma dor egocêntrica, que expressa a tristeza segundo o mundo. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, eu quero ler para você, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo do 8 ao 10, Paulo está falando da carta que ele mandou, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. José chora o choro da tristeza do mundo, a tristeza do rancor, a tristeza da raiva, a tristeza da dor. José faz o seu irmão ir para a cadeia, sentir um pouquinho do que ele sentiu, experimentar um pouquinho do que ele experimentou. Você já deve ter conhecido alguém ferido, alguém que tem uma mágoa, que tem um problema com outra pessoa, e às vezes você começa a conversar com ela, e ela diz: eu só quero que ele experimente um pouco da dor que eu passei. 1/10 da dor que eu passei, eu quero que ele experimente. Eu quero que ele saiba o que foi isso. Há dentro do coração uma mágoa, um rancor, um desejo, um ódio, uma tristeza segundo o mundo, que produz dor, que produz morte, que conduz à morte. E qual é o problema para a gente? Quando nós estamos nesse lugar e tentamos florear tudo isso com religião, nos tornamos legalistas, nos tornamos vazios naquilo que vivemos. Gênesis 43, no versículo 30 e versículo 31, vai nos mostrar o próximo choro desse homem. Cadê? José se apressou e procurou onde chorar, porque se moveram do seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: servi a refeição. José chora de novo, porque ele encontra com Benjamim. Ele olha para Benjamim, e o que era raiva, rancor, começa a se transformar. Deus está trabalhando no coração dele. Ele já não chora, ele já não quer punir, mas ele sai, ele chora, ele se recompõe, e ele fala: sirvam-os, sirvam a eles. Deus está trabalhando no fundo do coração, da alma dele, naquele estágio que o coração quer perdoar, mas a consciência insiste em relembrar os fatos. O coração quer deixar as coisas ir, mas a consciência insiste em nos lembrar o mal que nos foi feito e nos trazer de volta o direito de vingança que temos. Gênesis 44, finalzinho do 44 e o início do versículo 45, do capítulo 45, a gente vai ver o choro, o terceiro choro de José. Do 26 ao 34,
eu vou ler para a gente entender o contexto. Gênesis 44, 26 ao 34, diz assim: nós respondemos, isso aqui os irmãos falando para o pai de José, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. José está ouvindo os irmãos contando a história para ele, de como foi o diálogo com o pai. Versículo 28. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou em voz um choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. José escuta sobre o pai, escuta a sua história. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar no seu coração. Ele é colocado de frente da dor dele. Ele está vendo o Rúben, que poderia ter tirado ele da cisterna e não fez, dizendo: eu não farei de novo. Eu não vou fazer o que eu fiz antes. Eu poderia ter feito. Eu poderia ter tirado o meu primeiro irmão da cisterna. José está ali, está vendo a história dele. Está ouvindo a dor do pai, está ouvindo a dor do irmão, está ouvindo o remorso do irmão por ter deixado aquilo acontecer. E finalmente José é quebrantado pelo Espírito Santo. Aqui vai dizer que ele chora tão alto que os egípcios ouvem. Ele olha a primeira vez para o passado dele e consegue estar livre do rancor na alma. Ele consegue olhar para trás. Ele é liberto da sua história dolorida. Não é que ele esqueceu, é que ele consegue olhar sem dor. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não lembrar contra. É não usar mais contra. É não deixar mais a dor dirigir a sua forma de pensar e de viver naquela situação. E mais do que isso, ele consegue olhar para trás e ele consegue ver que Deus estava na história dele em todo o tempo e em todo momento, que Deus nunca o havia abandonado. Quem vive debaixo de rancor não identifica Deus na sua história. José olha para trás e consegue, pela primeira vez, que ele consegue ver que Deus havia planejado ou estava em tudo isso. Olha o versículo 5. Não vos entristeçais agora, do capítulo 45, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Essa percepção, ela só consegue vir com a cura do coração da alma de José. Se ele não tivesse experimentado isso, talvez ele estaria colocando, evidenciando os seus dons e aquilo que ele fez. Mas ele consegue olhar para a fonte da sua dor, ele consegue ser liberado dessa dor, ele consegue olhar para a história dele com o cuidado de Deus. Nós não sabemos a história de cada um que nos escuta aqui. Eu sei que na minha história eu consigo olhar ao Senhor e ver que Ele tem cuidado de mim todo o tempo.
momentos que eu não merecia, momentos que eu não deveria, mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu não sei como é a tua história, eu não sei como é as coisas na sua vida, como foi o seu passado, como está a tua vida agora. Eu não sei como que você tem encarado essa questão do perdão, mas eu quero te dizer para você, esse é um dos maiores cativeiros que nós temos na nossa vida. Muitas pessoas não conseguem se reconciliar com a sua história, porque estão presos, e Deus sempre os deve algo. Parece que você está conversando com a pessoa e ela está dizendo, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus fez isso? Por que eu? Para quê? Por quê? Porque é como se nada do que Deus desse valesse a pena. Nós estamos vendo que a vida de José nos mostra que Deus vem trabalhando, vem colocando, é como uma reação em cadeia. Deus apertou um dominó e ele começou a cair, porque Deus está construindo um mosaico no final de tudo isso. Como olhar para tudo isso e aplicar na nossa vida? Primeiro, lembre-se que você tem em Jesus todo o poder para decidir corretamente. Não tem poder nem influência mais poderosa do que o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então não é sobre maldição, não é sobre as escolhas do seu pai, não é sobre as escolhas da sua mãe, da sua avó, da quinta geração que você teve. Não. É sobre o que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você precisa definitivamente tomar posse do eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Segunda aplicação, se toda essa situação está revelando algo em você que não deveria estar aí e não está de acordo com os planos de Deus, arrependa-se. Vá diante do Senhor, tenha humildade em reconhecer suas faltas, pedir perdão e restituir se necessário for. As coisas fora do nosso controle evidenciam em nós coisas que podemos e devemos mudar. Terceiro ponto, se Deus está mexendo no fundo da sua alma, aproveite o momento e prove a restauração que Ele tem para fazer em você. A história de José também é uma história de redenção, é sobre o cuidado de Deus em meio a situações adversas. É sobre perdão, é sobre viver livre, mesmo quando tudo sai do controle. É sobre restauração com a sua vida e é sobre restauração com o seu passado. Nós estamos sendo colocados num lugar, num momento, diante de uma situação letal. Nós temos diante de nós um vírus letal. Nós olhamos e vemos a nossa incapacidade. E quem sabe seja a grande gatilho que Deus está nos trazendo para dentro da nossa casa, para rever e repensar alguns valores. Talvez nós estamos diante de maridos amargurados com suas esposas, esposas amargurados com seus maridos, filhos amargurados com os pais, pais amargurados com filhos. Talvez você está naquela história e você se sente como um dos irmãos de José, que seu pai tem um filho preferido. Talvez a sua relação com seu irmão não é boa, talvez a sua relação com o seu passado não é boa. Talvez toda essa letalidade do coronavírus nos sirva de incentivo para acertar as nossas relações, para deixar Deus agir no nosso coração. E por final, os caminhos de Deus são perfeitos, e a história de José nos conta isso. E eu peguei aqui para encerrar uma fala do David Guzik, e ele diz o seguinte: se os irmãos de José nunca o tivessem vendido aos midianitas, então José nunca teria ido ao Egito. Se José nunca fosse ao Egito, ele nunca seria vendido a Potifar. Se ele nunca fosse vendido a Potifar, a esposa de Potifar nunca o acusaria falsamente de estupro. Se a esposa de Potifar nunca o acusar falsamente de estupro, ele nunca será preso. Se ele nunca é colocado na prisão, ele nunca encontra o padeiro e o mordomo do faraó. Se ele nunca conhece o padeiro e o mordomo do faraó, ele nunca interpretaria seus sonhos. Se ele nunca interpretasse os sonhos dele, ele nunca conseguiria interpretar os sonhos de faraó. Se ele nunca interpretasse os sonhos de faraó, ele nunca seria nomeado como primeiro-ministro. Se ele nunca se tornasse primeiro-ministro, ele nunca administraria sabiamente a severa fome que atinge a região. Se ele nunca administrasse sabiamente a grave fome que vem sobre a região, sua família em Canaã pereceria com a fome. Se a sua família em Canaã perecer com a fome,
O Messias não poderá sair de uma família morta. Se o Messias não pode aparecer, Jesus nunca veio. Se Jesus nunca veio, você está morto em seus pecados e sem esperança para esse mundo. A história de José nos mostra a reação em cadeia do plano perfeito de Deus, que controla toda a história. Um figurinha falou que Deus não tem o controle sobre todas as coisas esses dias na internet. Eu quero te dizer, fuja desse monstro. Isso não é um pastor, isso é um monstro. Deus controla. Deus tem todas as coisas e nada escapou da sua boa mão.